se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sentirá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegado seja, quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre da minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba a minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o cheiro do mal. As águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu.
face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Muito ao longe já o avisto, vejo como por um véu, mas desejo em breve vê-lo face a face lá no céu. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Oh, que encanto estar com Cristo, onde já não há mais dor, livre de qualquer perigo, desfrutando o seu amor. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Face a face que alegria há de ser viver assim, vendo o rosto tão querido de quem morto foi por mim. Face a face eu hei de vê-lo, quando vier em glória e luz. Face a face lá na glória, hei de ver meu bom Jesus. Bom dia, você que está aí na sua casa assistindo essa transmissão. Eu gostaria de te desejar um feliz sábado. Dizer que apesar de não conhecermos você muito bem, as suas dificuldades, nós temos um Deus que transforma vidas e que pode fazer na sua vida uma transformação que você nunca imaginou. Então, eu gostaria de convidar você, aí como você está na sua casa, a curvar as suas frontes em sinal de reverência e fazer uma oração. Oremos. Grandioso Deus, amado Pai que estás no céu, graças te damos, Senhor, por mais um dia de culto, por mais uma oportunidade de louvar a Ti, de conhecer um pouco mais a Ti, de estudar a Tua palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor transforme o coração de cada pessoa que atrás dessas telas está nos ouvindo, está nos acompanhando. O Senhor conhece esse coração, sabe do que essa pessoa precisa, as dificuldades que ela enfrenta. E pedimos que o Senhor venha estar com essa pessoa, que venha estar acalmando o coração dela, guiando a vida dela, e que no final desse culto ela possa se sentir renovada pelo Teu Santo Espírito. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora eu convido você aí da sua casa a separar aquele dízimo e aquela oferta e entregar nas mãos de Deus como prova da sua gratidão. Vamos assistir a mais um Provai e Vede. Provai e Vede. História de hoje: ofertas para Tusgal.
Olá, amigo! Eu sou o pastor Diogo Santos, missionário da Divisão Sul-Americana aqui na Mongólia. E hoje eu vou te contar como as suas ofertas não apenas chegam onde elas precisam, mas como elas são importantes para o avanço do reino. A Mongólia é conhecida por ser a terra do grande conquistador Gengis Khan, mas também a terra do céu azul, dos famosos cavalos mongóis e do deserto de Gobi. Terra gelada, de povo nômade e de espírito livre, que somente após a queda do comunismo abriu suas portas para a chegada dos primeiros missionários. E não foi fácil. Pregar para uma população de 53% de budistas e 38% de pessoas que se declaram sem religião é extremamente desafiador. E uma das melhores maneiras de refletir Cristo para essas pessoas, penetrando preconceitos e barreiras culturais, é a educação adventista. E pensando nisso, em 2009 foi fundada a primeira escola adventista na Mongólia, Tusgal, que em mongol significa refletir. É o resultado de muita oração e esforço de várias pessoas. Gente que dedicou seus talentos para ver real o sonho de ter uma escola adventista na Mongólia. Adaptada num prédio residencial, nossa escola era muito apertada, escura e não oferecia segurança para as crianças estudarem. Foi então que vimos a mão poderosa do Senhor guiando todas as coisas. Na verdade, Deus já havia resolvido o problema 1 ano antes. Como aconteceu com o profeta Daniel, que quando se ajoelhou para orar, do céu um anjo já tinha saído com a resposta. O Senhor também já havia respondido nossa oração. A escola adventista Tusgal já havia sido incluída no plano da Igreja Adventista para as ofertas do 13º sábado. Deus, em sua onisciência, já havia provido meios para a solução desse problema 1 ano antes. A escola foi reformada em tempo recorde. Praticamente uma nova escola surgiu em 2 meses. E tudo isso graças à fidelidade e despreendimento de pessoas como você. Eu sou uma testemunha de que suas ofertas não apenas chegam ao destino, como fazem muita diferença. O que aconteceu com a escola adventista na Mongólia é apenas um capítulo de uma linda história de cooperação entre pessoas que nunca se viram, mas que estão ligadas pelo maior elo que existe, que é o amor. É o amor de Cristo que motiva missionários a irem, e é o amor de Cristo que motiva missionários a doarem os seus recursos. Você é parte do avanço do Evangelho aqui na Mongólia. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Escuto um rumor espalhado entre as nações. Quem ouvirá um chamado pra mudar? O tempo é de despertar. Quem responderá? Uma voz clamou um dia e preparou o caminho para ele andar. E agora eu me levanto pra clamar e anunciar que tua justiça virá. Chegará o momento em que verei revestido em glória quem mudou a história e prometeu que tudo novo se fará. Ele é vida eterna, o princípio e o fim.
coração. O momento é de escolher a quem servir. E se Deus está em mim, não há como não amar ao outro. Nisso é revelado o verdadeiro evangelho que Ele veio ensinar. E sem medo do futuro eu aguardo o dia em que Ele virá. Chegará o momento em que verei revestido em glória quem mudou a história e prometeu que tudo novo se fará. Ele é vida eterna, o princípio e o fim. Eu verei revestido em glória. Eu verei. Chegará o momento em que verei revestido em glória quem mudou a história e prometeu que tudo novo se fará. Ele é vida eterna, o princípio e o fim. O momento em que verei revestido em glória quem mudou a história e prometeu que tudo novo se fará. Ele é vida eterna, o princípio e o fim. Eu verei revestido em glória. Eu verei. Amém. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Regina por essa bela música. Gostaria de desejar mais uma vez um feliz sábado a todos os nossos irmãos, a todos os amigos que nos acompanham. Meu nome é Elivan, eu sou daqui mesmo, de Brasília, e o mais importante mesmo é a palavra de Deus. E nesta manhã de sábado, gostaria de falar com os irmãos sobre um tema que Deus tem me chamado a atenção. Nós estamos vivendo em dias solenes e Deus tem me tocado o coração para que eu fale sobre este assunto em específico. Bem, o óculos escuro, caso você que esteja aí ache estranho o que esse louco está fazendo aí de óculos escuro dentro da igreja, eu sofri um acidente de carro quando era criança e eu tenho muito problema com claridade. Então, para gravar o vídeo, tem uma luz aqui bem no meu rosto e eu tenho que usar este óculos. Mas esqueço o óculos, vamos à palavra de Deus. Bem, geralmente eu anoto meu sermão para não fugir do raciocínio e eu gosto de escrever porque fixa melhor na mente. Então, sempre trago meu sermão escrito, então não estranhe quando eu estiver trocando as folhas. Bem, de acordo com a doutrina bíblica do santuário, nós vemos ali no livro de Daniel, no livro também de Hebreus, do Apocalipse, segundo essa doutrina, Jesus, o nosso sumo sacerdote, que está no lugar santíssimo,
do santuário celestial, que ele está lá hoje no santuário celestial, ele está a realizar agora, neste exato momento, a última parte de todo o processo de salvação em favor da humanidade. E quando este processo, que ainda oferece oportunidade de salvação aos homens, se acabar, e ele está se acabando, então acabarão-se todas as chances de salvação para o pecador. É um tempo solene o que nós vivemos. O último tempo de salvação concedido aos homens, antes que a porta da graça, a porta da misericórdia se feche para todo sempre. Onde, infelizmente, só restará o choro e o ranger de dentes. Nesta manhã, eu gostaria de falar um pouco com os irmãos e com os amigos sobre um assunto específico do santuário e também sobre as festas realizadas em Israel. Como isso aponta para os dias em que nós vivemos. E o que eu vou dizer agora é especificamente para aquele irmão adventista que é batizado. E eu digo isso com toda a compaixão que eu posso dizer. Certa vez eu ouvi alguém dizer que se eu, que sou adventista e tenho muito a agradecer por isso, mas se eu, que sou adventista, tenho deixado de lado a responsabilidade desta grande bênção, de proclamar a todos que encontrar com grande voz, que devemos temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora de seu juízo. Se eu não conheço de forma satisfatória a doutrina do santuário, que é de onde derivam doutrinas fundamentais à nossa fé e à nossa identidade, se eu estou alheio a tudo isso, e não estou proclamando isso, e não entendo essas coisas, eu sou apenas alguém que não trabalha no sábado. Ser adventista é muito mais do que não estudar no sábado, muito mais do que não trabalhar no sábado. Tiago 4, versículo 8 ao 10, e antes que nós possamos ler este versículo, eu gostaria de fazer uma oração, porque não podemos abrir a palavra de Deus sem que nós oremos. Vamos orar. Pai, nós iremos abrir a Tua palavra. Nós temos os nossos pressupostos, somos cheios de crenças nas nossas cabeças, ideologias, opiniões próprias. Por favor, nos limpa de tudo isso para que nós possamos ver o que a Tua palavra quer dizer. Por isso precisamos do Teu Santo Espírito, porque o Senhor disse que é Ele quem nos conduziria em toda a verdade. O Senhor disse que é Ele quem nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Então, que Teu Santo Espírito nos ilumine para que possamos entender, mas mais do que isso, que possamos praticar o que a Tua palavra ensina, que haja salvação na Tua casa. É o que imploramos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, se eu não tenho noção do que significam as doutrinas do santuário, se eu não tenho proclamado que o juízo chegou, e nós vamos falar mais sobre isso, eu só estou apenas ficando em casa no sábado, não trabalhando ou não estudando. E na palavra de Deus, em Tiago, o capítulo 4, peço que você abra e acompanhe. Eu não vou ler muitos versículos, porque nós temos um tempo. Em Tiago 4, o versículo 8, a partir do versículo 8 diz o seguinte: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tende a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei e chorai. Abandone o riso fácil e pranteai. Trocai vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Bem, irmãos, de acordo com as profecias do livro de Daniel e do Apocalipse, vivemos o último tempo mesmo,
como já disse anteriormente, do tempo da graça concedida aos homens. E gostaria de falar um pouco mais sobre esse tema hoje. Por isso, se há alguém que não é adventista e está nos assistindo, e eu dou graças a Deus por isso, que tenha alguém que não seja adventista nos assistindo, porque quase nenhum irmão leva visitas para a igreja, quando se pode congregar na igreja. Então, dou graças a Deus se há alguém assistindo, porque muitos não trazem pessoas para ouvir o Evangelho. E muitos cristãos parecem que eles têm o Evangelho assintomático. As pessoas falam tanto de coronavírus, né? E veio isso na minha cabeça. Acho que muitos vivem o Evangelho assintomático. A pessoa tem, mas não tem nenhum sintoma que tem. A pessoa diz que serve a Jesus Cristo, mas é um Evangelho assintomático. Ela tem, mas não tem nenhum sintoma que tem. Assim, se há algum amigo ou amiga que nos assiste, vamos juntos estudar a palavra de Deus, estudar um pouco mais sobre esse tempo solene que nós vivemos. Para aqueles que nunca ouviram falar do santuário, foi um tabernáculo construído no passado por Moisés, e foi a mando de Deus, Deus mandou Moisés construir esse tabernáculo, para que o Senhor pudesse habitar no meio do seu povo. E isso você pode verificar em Êxodo 25, verso 8. Na verdade, esse santuário que Moisés construiu, ele foi feito a partir de um modelo que Deus mostrou para ele, do modelo que havia no céu. Isso você pode confirmar lá em Êxodo 25, 40. Esse santuário celestial já existia. Isso você pode ver em Êxodo 15, 17. Antes que Moisés construísse o santuário terrestre, o santuário celestial já existia. E existe hoje, como você pode verificar em Hebreus 9, 24. E é onde está a arca da aliança com os mandamentos, com os 10 mandamentos da lei eterna de Deus. Você pode verificar isso em Apocalipse 11, 19. E é nesse santuário celestial, esse santuário do céu, que Jesus, o nosso sumo sacerdote, está, depois de ter se despedido dos discípulos e ido ao céu. Caso o amigo que nos assiste, o amigo ou a amiga que nos assiste, tenha o interesse de conhecer um pouco mais sobre essa importantíssima doutrina do santuário, você pode procurar, deixar seu comentário, procurar qualquer irmão da igreja, que nós estaremos disponibilizando esse estudo para você de forma gratuita e com muito prazer. A palavra de Deus diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil ao ensino. Toda ela, do Gênesis ao Apocalipse. Se você quer compreender o Novo Testamento, você só irá compreender o Novo Testamento através do Velho Testamento. E vice-versa. O santuário, da qual Moisés construiu, e você tem vários relatos ali no Antigo Testamento, o santuário é o Evangelho de Jesus Cristo em símbolos. O Velho Testamento não é um aglomerado de livros de um Deus irado, de um Deus mau, não, pelo contrário. Quanto mais você estuda o Velho Testamento, à luz do Novo, você percebe o quanto Jesus nos ama. Então, o santuário é o Evangelho de Jesus Cristo em símbolos. Tudo que ocorria no santuário apontava para o que iria acontecer no ministério futuro de Cristo. E dos símbolos presentes no santuário, construído ali por Moisés, que apontavam para esse futuro ministério de Cristo, o que ele iria fazer, e hoje muitos não estão desapercebidos, inclusive irmãos adventistas, é o dia da expiação, ou dia do juízo, dia de purificação. E sobre isso nós falaremos um pouco mais à frente. Conectado a esses simbolismos do santuário, esse santuário terrestre, que apontavam para o ministério de Cristo, estão as 7 festas de Israel, que também vão chegar no ponto do dia da expiação. Através dessas 7 festas realizadas por Israel, e que foram instituídas pelo próprio Deus, nós também aprendemos
de forma muito profunda o Evangelho de Cristo, o seu ministério, através dessas 7 festas, que nós iremos falar agora. O povo de Israel celebrava essas 7 festas ao longo do ano. Essas festas apontavam para o passado de Israel, comemorando eventos importantes da história nacional do povo israelita, mas, assim como o santuário terrestre, também apontava de forma figurada ou tipológica para o futuro ministério de Cristo. 7 festas, 4 realizadas na primavera e 3 realizadas no outono. As 4 festas da primavera apontavam para a primeira vinda de Cristo, que é quando ele viria para morrer na cruz e ressuscitar. Então, essas 4 festas da primavera apontavam para a primeira vinda de Cristo. E as 3 festas do outono apontavam para a segunda vinda de Cristo, que é quando ele irá voltar para nos buscar. A primeira festa, a festa da Páscoa, que você pode encontrar ali em Levítico 23, o versículo 5, e em Êxodo 12, do versículo 1 a 8. Essa festa da Páscoa, diferente do que o comércio faz, quando a gente lembra da Páscoa, a gente lembra de coelhos e chocolates, mas isso não é bíblico. A verdadeira Páscoa na Bíblia, anteriormente era uma celebração do porque o povo tinha se liberto do cativeiro do Egito, mas ela apontava para a morte de Cristo, o Cordeiro Pascal que morreria no nosso lugar. Lembra da história lá dos primogênitos que tinha que passar o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta? Então, quando o anjo da morte viesse e ele visse aquele sangue na porta, ele passava por cima. É isso que quer dizer a palavra Páscoa no original hebraico, pechar, passar sobre. No inglês é a mesma coisa, no inglês é pass over, passar sobre. Então, isso é Páscoa na Bíblia, significa que um cordeiro iria morrer. E quem é o cordeiro que tira o pecado do mundo? Jesus Cristo. Então, a Páscoa, segundo a Bíblia, apontava para a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda festa da primavera era a festa dos pães asmos, e para a pessoa que talvez não saiba o que é pães asmos, pães sem fermento. Era a segunda festa da primavera, festa dos pães sem fermento, que você encontra em Êxodo 12, do versículo 17 ao 20. E ela apontava para a vida sem pecado de Cristo. Jesus nunca pecou. Então, essa festa apontava para a sua vida sem pecado. A terceira festa da primavera era a festa das primícias, dos primeiros grãos a nascer. E você encontra ali em Levítico 23, versículo 9 e 10. E ela apontava para a ressurreição de Cristo, como a principal ressurreição. Porque dela vão derivar da ressurreição de Cristo dependem todas as outras ressurreições. Então, a festa das primícias apontava para a ressurreição do nosso Senhor. A quarta e última festa da primavera era a festa do Pentecostes, ou a festa da colheita do trigo. Essa era a festa do Pentecostes, festa da colheita do trigo, que você encontra em Levítico 23, o versículo 15 e o versículo 16. E essa festa ela apontava para a dotação, para o derramamento, o derramar do Espírito Santo. E como consequência, uma grande colheita de pessoas para Cristo. Essas 4 festas da primavera, como eu já disse, apontavam para os eventos da primeira vinda do nosso Senhor. E a quarta festa, a festa do Pentecoste, está intimamente ligada ao início do ministério de Cristo no santuário celestial. Em Atos 1, Jesus ele se despede dos discípulos e ascende aos céus e volta para o céu.
E alguns dias depois, exatamente no dia em que os judeus comemoravam a festa do Pentecostes, que era a festa da colheita do trigo, nesse exato dia, o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos e os que estavam ali buscando. E como consequência, após o sermão de Pedro, foram colhidos mais de 3.000 pessoas para Cristo, que aceitaram Jesus como seu Salvador. João disse: o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Cristo ainda não havia sido glorificado. E como isso está ligado ao início do ministério de Cristo lá no santuário do céu? Em Atos 2,15, é dito que os discípulos receberam o Espírito Santo, e era exatamente 9 horas da manhã. Você pode ver ali em Atos 2,15. E o que isso quer dizer? A primeira coisa que o sacerdote fazia ao entrar no santuário era o sacrifício matutino às 9 da manhã. Jesus ascendeu aos céus, alguns dias depois chegou o dia de Pentecostes, e neste dia os discípulos receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo só viria quando ele fosse glorificado. Então, no dia da descida do Espírito Santo, Jesus começa o seu ministério no santuário celestial. É extraordinário como a Bíblia nunca falha, e isso fortalece a nossa fé. Que nós só iremos nos corromper se não quisermos olhar para as profecias, porque elas estão aí, gritando como um sinal, com um farol à meia-noite. As profecias estão nos mostrando o caminho. Claro, não adianta só saber as profecias, é saber as profecias e se voltar ao Senhor. As profecias são para isso, porque o que Oséias diz? Sem profecia o povo se corrompe. Então nós devemos estudar as profecias, mas estudá-las e nos voltarmos ao Senhor. O santuário terrestre e todas as leis cerimoniais são então abolidas. Jesus vem, morre, ressuscita, depois de um tempo ascende aos céus, é glorificado e o Espírito Santo é derramado. E começa-se então o ministério dele no santuário celestial. Não há mais necessidade de matar touros, bodes e carneiros ou ovelhas. Então todos os rituais cerimoniais, tudo que envolvia aquelas leis, são abolidos, perdendo sua validade, e se inicia o ministério de Cristo no santuário celestial, no primeiro compartimento, que é o lugar santo. Mais uma vez eu reitero, se você nunca ouviu falar disso na sua igreja, você é um irmão, não sei, um irmão assembleano, um irmão pentecostal, um irmão da igreja batista, se você nunca ouviu falar sobre esse assunto do santuário, você pode nos procurar, que teremos o maior prazer em estar dando esse estudo para o irmão, para juntos estarmos estudando a palavra de Deus. E é exatamente aqui que começa a transição do que essas festas apontavam. Na festa do Pentecostes se encerraram os simbolismos que apontavam para a primeira vinda de Cristo. E agora se iniciam as festas do outono que apontam para a segunda vinda de Cristo. Preste atenção nisso aqui. Por isso que é importante nós entendermos bem o tema do santuário celeste, pois ele é o centro da operação divina em prol da nossa salvação. Tudo passa pelo santuário. Se você, irmão adventista, está falho nesse assunto, eu não estou acusando você, eu estou acusando a mim mesmo. É inacreditável que uma pessoa que seja há tanto tempo batizado como eu era, não sabia nada, não sabia explicar absolutamente nada, como Satanás havia me cegado. Eu não estou acusando a você, estou acusando a mim. Não cometa o erro que eu cometi. Não estou falando isso aqui para parecer santo não, irmão. Estou falando isso aqui porque Deus tocou no meu coração. Deus me mostrou que eu tinha que estudar mais. Eu tenho dedicado todos os dias, pelo menos, além de ler a Bíblia, de orar, de fazer a lição, essas coisas que são de praxe, porque senão você morre espiritualmente. Além disso, eu fiz um pacto com Deus de todos os dias, ao menos por 45 minutos, estudar alguma coisa que eu não sei. Você sabe de cabeça os versículos sobre
a messianicidade de Cristo, quando o Velho Testamento apontava que ele viria, você sabe, irmãos, às vezes a gente não sabe de coisas simples, e os tempos em que nós vivemos não permitem mais isso. Nós temos que nos voltar para a palavra de Deus. Esse tempo de pandemia vai servir como um teste, não vai ter como se esquivar o que foi que fizemos com o tempo que ficamos em casa. Irmão, se o seu tempo tem sido gasto com Netflix, com rede social, com qualquer outra coisa, e você não tem crescido espiritualmente, irmão, isso é um tempo que talvez você nunca vai ter de novo, e isso vai contar para a decisão da sua salvação ou não. Então, eu não estou acusando você, estou acusando a mim, eu perdia muito tempo com essas coisas. Então, não cometa o erro que eu cometia, use esse tempo de pandemia para se aproximar do Senhor. Se você não se alimentar espiritualmente, você vai morrer. Não peça, irmão, ora por mim. Não, a minha oração não vai fazer você ficar forte. A minha oração, se eu encontrar uma pessoa passando fome, a minha oração não vai fazer ela encher a barriga, eu tenho que dar um pão para ela. A mesma coisa é a vida espiritual, você tem que se alimentar. Infelizmente, vivemos a era do sentimento. As pessoas só fazem aquilo que sentem. Não é sempre, irmãos, que temos vontade de ler Bíblia, ou orar, ou dar um estudo, mas nós fazemos sem vontade. Mas vamos voltar ao assunto. Então, terminam as 4 festas da primavera, que apontavam para a primeira vinda de Cristo, agora dão início às 3 festas do outono, que apontam para a segunda volta. E essas 3 festas do outono aconteciam todas no 7º mês. E a primeira delas era a festa das trombetas, que você pode verificar em Levítico 23, do 23 ao 25. Essa festa ela não tinha um significado em si mesma. Era uma festa que ela apontava para a festa seguinte. Então, essa festa era comemorada no primeiro dia do 7º mês, do calendário judeu. Então, no primeiro dia do 7º mês, as trombetas, ou os shofás, aqueles chifres de carneiro que eles tocavam, independente disso, as trombetas eram tocadas no primeiro dia do 7º mês, e os israelitas pensavam na hora, daqui a 10 dias é o dia da festa de expiação. Então, a festa das trombetas, ela tinha como objetivo chamar a atenção do povo para a festa seguinte, que era a festa da expiação, que era o dia do juízo, da purificação dos pecados, tanto do povo como do santuário. A festa das trombetas, porque, como eu disse no início, essas festas apontavam para o que acontecia em Israel, mas apontavam para o futuro também. E a festa das trombetas podem ser comparadas aos movimentos missionários do século XVIII e XIX, porque esses movimentos proclamaram as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Pois dentro dessas mensagens angélicas tem-se o anúncio da chegada da hora do juízo de Deus. Assim como havia um dia de juízo em Israel, também haverá um dia de juízo em nossos dias. A segunda festa do outono é justamente aqui a festa das trombetas anunciava, a festa da expiação. O dia do juízo era o dia de purificação dos pecados do povo e do santuário. Era o dia em que os registros dos pecados do santuário eram retirados. Já iremos falar sobre isso e vamos finalizar. Vou falar sobre a festa da expiação por último. Então, após o dia da expiação, o dia de juízo, em que o povo e o santuário eram purificados, vinha a última festa, a festa dos tabernáculos. Você pode verificar lá em Levíticos 23, do versículo 34 ao 36. Resumindo aqui bastante, essa festa era uma festa que os israelitas celebravam por alegria e gratidão pelos pecados perdoados. E que aponta para a celebração que os salvos farão por causa dos novos céus e a nova terra, pela salvação e pela eternidade. Jesus termina o juízo, deixa o santuário do céu e então os salvos terão uma festa. Mas esta festa ainda está no futuro.
um futuro mais próximo do que muitos imaginam. E amém por isso. Mas para estar nessa última festa, nós temos que passar pelo dia da expiação, pelo dia do juízo, que conforme a profecia de Daniel 8,14, das 2.300 tardes e manhãs, dos 2.300 anos, começou em 22 de outubro de 1844. Irmãos, se há algum tempo eu fosse ter que testemunhar da minha fé sobre esses assuntos, eu não saberia explicar. E ainda não sei, estou aprendendo. Você sabe explicar isso para as pessoas. Nós temos que nos voltar para esse assunto. Então, a festa do dia da expiação, do juízo, volto a repetir, conforme a profecia de Daniel 8,14, já que todas aquelas festas apontavam para o futuro, apontavam para o ministério de Cristo, o dia da expiação, o dia do juízo, lá no ministério celestial, começou em 22 de outubro de 1844. E aqui nós caminhamos para encerrar. Vamos olhar um pouco mais sobre esse dia da expiação em Levíticos 16. Abra aí, por favor, a sua Bíblia. Não deixe de abrir a Bíblia. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Levítico 16. E aqui vai dizer tudo o que acontecia nesse grande dia da expiação. E vou tentar resumir aqui bastante. No versículo, vamos ler aqui o versículo 5. Diz que receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Então, Arão, que era o sumo sacerdote, iria receber 2 bodes do povo de Israel. Vamos para o versículo 7. Arão tomará os 2 bodes e os apresentará diante do Senhor à entrada da tenda do encontro, e lançará sortes mediante 2 pedras. Estou no versículo 8. 2 pedras, uma com o nome do Senhor e a outra com o nome de Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Então, vinham 2 bodes. Um era para o Senhor, e esse bode que era para o Senhor representava Jesus Cristo, que é aquele que morreu por nós, para que o nosso pecado fosse apagado. Então, esse bode representava Jesus. E no versículo 10 diz: entretanto, o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer com ele o rito da expiação, a fim de ser condenado e ir para o deserto. Então, fazia-se todo o ritual, durante o ano, todo o ano, o pecador tinha ido ali diante do sacerdote, sacrificado o cordeiro, o sacerdote pegava o sangue do cordeiro, ou comia a carne do cordeiro e adentrava o santuário terrestre. E tudo isso era uma forma simbólica de transferir o pecado do pecador para o animal, do animal para o santuário. E naquele dia eram purificados o santuário e os pecados eram colocados sobre a cabeça desse bode chamado Azazel, que é um símbolo de Satanás. Não como Satanás sendo uma oferta pelo pecado, não. Porque como você vai observar aqui no versículo 20, quando se traz o bode Azazel, que representa Satanás, o rito, a expiação já havia sido concluída. Versículo 20, concluída a expiação do lugar santíssimo, da tenda do encontro e do altar, fará aproximar o bode ainda vivo. Satanás vai receber sobre ele os pecados, não porque ele seja mediador, mediador é só Jesus Cristo. Ele recebe os pecados sobre ele como o originador do pecado, e tem que ser condenado por isso. Aqui eu não tenho tempo para explanar mais sobre isso, volto a enfatizar, caso você queira estudar sobre esse assunto, pode nos procurar aí nos comentários. E em Levítico 23, do verso 26 a 32, diz que nesse dia da expiação, os israelitas deveriam afligir a sua alma, falar: ó Senhor, perdoa os nossos pecados, por favor. Eles deviam estar se afligindo ali. E quem não levasse aquilo a sério, quem não estivesse naquele dia se afligindo, seria extirpado do meio do povo.
E conforme a profecia de Daniel 8,14, das 2.300 tardes e manhã, hoje, desde 1844, nós já estamos no grande dia da expiação. Esse não é mais um tempo para brincarmos, para vermos séries da Netflix, para vermos séries de anime, para ver todos os filmes. Não, irmãos. Esse é um tempo em que nós devemos nos voltar ao Senhor. E já estou para finalizar. Gostaria apenas de ler 2 textos rápidos do livro O Grande Conflito. Eu, para minha vergonha, muitos anos de adventista, nunca tinha lido esse livro. Estou terminando de ler agora. Não cometa este erro, irmão. Diz o seguinte aqui na página 493. Vivemos hoje no grande dia da expiação, no cerimonial típico, enquanto o sumo sacerdote fazia expiação por Israel. Não, desculpa, eu li muito apressadamente, perdão. Vivemos hoje no grande dia da expiação, no cerimonial típico, enquanto o sumo sacerdote fazia expiação por Israel, exigia-se de todos que afligissem a alma pelo arrependimento do pecado e pela humilhação perante o Senhor, para que não acontecessem serem extirpados dentre o povo. De igual modo, todos quanto desejam, seja seu nome conservado no livro da vida, devem agora, nos poucos dias de graça que restam, afligir a alma diante de Deus em tristeza pelo pecado e em arrependimento verdadeiro. Deve haver um exame de coração profundo e fiel. Por que que Jesus está vendo os registros? É muito fácil, porque os registros lá são só dos que aceitaram a Cristo. Quem não aceitou a Cristo não tem que ter o nome escrito no livro da vida. Jesus vai ver lá o nome das pessoas que disseram que o aceitaram. É muito fácil dizer, eu vou me batizar, eu vou aceitar a Cristo. Mas quem prova que a minha conversão foi verdadeira? Como os anjos vão saber que foi justo me salvar? Eles não sabem. Eles podem saber muitas coisas de mim, mas não sabem o que passa profundamente no meu coração como Deus sabe. Tem que ter... Tudo que nós fazemos está registrado. E Jesus está vendo os casos daqueles que disseram que o servem. E será que eu, que um dia disse que sigo a Jesus Cristo, realmente tenho seguido? Estes, irmãos, são dias de arrependimento, dias para nos voltarmos para Deus. De 1844 para cá, já fazem quase 200 anos que Jesus está no último estágio antes de voltar. Você entende isso? Irmãos, falta pouco e a graça vai acabar para sempre. A página 625 diz algo que eu não vou ler porque vai demorar, que naquele dia muitos ímpios vão olhar, eu não acredito que eu perdi o céu, perdi tudo isso por causa das coisas passageiras desse mundo. Trocaram a felicidade eterna por prazeres terrenos e transitórios. E, para finalizar, eu leio o que está escrito aqui, na página 494, que é o que está em Marcos 13, 35 e 36. Vigiai, pois, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Perigosa é a condição dos que, cansando-se de vigiar, volvem-se às atrações do mundo, enquanto o homem de negócios está absorto em busca de lucros, enquanto o amante dos prazeres procura satisfazer a esses prazeres, enquanto a escrava da moda está a arranjar os seus adornos, pode ser que naquela hora o juiz de toda a terra pronuncie a sentença: pesado fortes na balança e foste achado em falta. Irmãos, isso dói meu coração, porque há muitos que conhecem a mensagem do advento e estão longe e estão dormindo. Irmãos, nós devemos acordar. É hora de nos voltarmos ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Deus diz que não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa. Mas ele diz que um dia as pessoas correrão céu, terra e mar atrás do Evangelho, mas não irão achar, porque eles não vão ter mais sede nem de comida, nem de prazeres, mas terão sede da palavra de Deus.
mas não terá quem o sacie. Ainda hoje a porta da graça está aberta. Se você que é batizado e sente que está fraco, volte-se ao Senhor agora. Ore, leia, vá fazer alguma coisa. Você que está afastado, volte. E você que ainda não tomou uma decisão por Cristo, tome antes que a porta da graça se feche. Deus não é um Deus de morte, Deus é um Deus de vida. Mas assim como Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de justiça. Isso é a base do trono dEle, e um dia Ele vai ter que exercer a justiça. Não perca a oportunidade. Neste momento, a Regina irá mais uma vez louvar ao nosso Deus. E enquanto ela louve, não seja mais um degustador de sermão, tome uma decisão. Se você precisa tomar uma decisão de ler mais, de orar mais, de fazer o culto com a sua família, de voltar aos caminhos do Senhor, de se batizar, tome uma decisão. Tome uma decisão. Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus, desprezas o estudo e a oração, ou estarias pronto e repleto de emoção se tu hoje te encontrares com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvar, é tua vida, amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurastes te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvar, é tua vida, amor.
Amém? Vamos orar. Pai, fiz tudo dependendo inteiramente de Ti, pois Tu bem sabes que sou muito falho e muito pecador. Mas, Senhor, Tu disseste que a Tua palavra não volta vazia. Por favor, meu Pai, que possa dar muitos frutos. Por favor, nos cura, meu Pai, deste evangelho assintomático. Nós dizemos que temos, mas não temos nenhum sintoma que temos. Nos cura disso. Nos cura, meu Pai, da doença de Laodiceia. Ajuda-nos a perceber que nós não somos ricos, mas que nós somos miseráveis, pobres, cegos e estamos nus. Ajuda-nos a entender os dias solenes em que vivemos. Ajuda-nos a pararmos de sermos preguiçosos e procrastinadores, que ficam sempre colocando as coisas para depois. Ajuda-nos, meu Pai, a dar-nos força do alto, para todos os dias fazermos o culto com a nossa família ou sozinhos, para lermos a Tua palavra, para lermos a lição, para lermos o Espírito de profecia e para pregar para as outras pessoas. Nos ajuda, meu Pai. Nos dá Teu Santo Espírito, meu Pai, porque o Senhor disse que derrama o Teu amor em nossos corações através do Teu Santo Espírito. Então nos dá Teu Santo Espírito para que Te amemos acima de todas as coisas e amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Nos dá o Teu Santo Espírito, porque o Senhor disse que se nós que somos maus sabemos dar boas coisas a quem nós amamos, quanto mais o Senhor daria o Teu Santo Espírito a quem pedisse. Nos salva para o Teu reino, nos dá, por favor, um restante de sábado em Tua companhia. É o que imploramos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém.